Oi, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade define tudo. Afinal de contas, para que serve a escola? Essa é uma questão que está bem no centro de um debate fascinante sobre como a gente aprende e também sobre como a sociedade se enxerga. E para a gente conseguir navegar nesse debate todo, vamos explorar uma espécie de mapa das teorias pedagógicas modernas. A ideia é mergulhar nas diferentes correntes de pensamento que acabam moldando o que acontece dentro da sala de aula hoje em dia. Bom, começando a nossa jornada, a primeira parada foca em como o conhecimento é construído. Pensa nisso como se fossem os projetos, sabe? As plantas baixas para a mente de quem está aprendendo. Ok, vamos analisar isso aqui. Basicamente, a gente tem dois grandes caminhos. De um lado, a corrente racional técnica. Ela vê a educação como um jeito eficiente de treinar a mão de obra. O foco total é em habilidades e competências. Do outro lado, a gente tem a corrente neocognitivista, que entende a aprendizagem como um processo, uma construção do conhecimento, onde a interação social e até o desejo de aprender tem um papel, olha, fundamental. E bem no coração dessa visão neocognitiva está o construtivismo. A ideia central aqui é que ninguém apenas recebe o conhecimento. A gente constrói ativamente, peça por peça, através do que a gente vive, das nossas interações. É uma mudança de perspectiva bem radical, né? Agora, vamos mudar um pouco o foco. Saindo da mente de cada um, a gente vai para o contexto social. A segunda sessão explora teorias que começam a questionar o papel do poder e da ideologia dentro da educação. E aqui, o ponto crucial é que a educação nunca é neutra. Para as teorias sociocríticas que têm uma inspiração no pensamento marxista, a escola é um verdadeiro campo de batalha de ideias e um motor muito potente para a mudança social. A meta aqui não é só entender o mundo, mas sim transformá-lo. E como é que essas teorias analisam a escola? Elas olham para elementos que muitas vezes são invisíveis. Elas investigam como a cultura, a ideologia e o poder aparecem no currículo, na linguagem que é usada e até naquilo que não é ensinado, o famoso currículo oculto. Mas olha, nem toda teoria crítica se baseia em conflito, não. O filósofo Jürgen Habermas, por exemplo, ele propõe uma ação comunicativa. A ideia central dele é uma educação construída não pela imposição, mas pelo diálogo, pelo entendimento mútuo e pela cooperação. Vamos avançar então para a nossa terceira sessão, que é onde as certezas começam a se dissolver um pouco. Aqui, as teorias abraçam a incerteza e passam a ver a educação como parte de um sistema complexo, todo interconectado. Nesse ponto, a gente vê duas grandes correntes de pensamento. A pós-moderna, com pensadores como Foucault, questiona essa relação entre saber e poder e como a linguagem constrói a nossa identidade. Do outro lado, a corrente holística, com Varela e Maturana, nos convida a pensar de forma complexa, a ver o conhecimento como algo que emerge de uma rede de relações e que está conectado não só à mente, mas também ao corpo e ao ambiente. Então, o ponto central aqui é o abandono daquela busca por uma única verdade absoluta. Em vez disso, o foco se desloca para as relações, para a experiência vivida e para a ideia de que existem múltiplas formas válidas de conhecer o mundo. Certo. Depois de toda essa complexidade, como é que a gente encontra um terreno comum? Nossa última sessão vai destilar tudo isso num conjunto de princípios fundamentais que, bom, qualquer teoria educacional moderna deveria defender. O autor da nossa fonte, o José Carlos Libânio, argumenta que, apesar de todas as diferenças teóricas, existem 4 fundamentos que são inabaláveis. Vamos ver então quais são esses compromissos essenciais? E aqui estão eles. Primeiro, dar as ferramentas para que cada pessoa possa pensar por si mesma. Segundo, garantir o acesso ao conhecimento gigantesco que a humanidade produziu na cultura, na ciência, na arte. Terceiro, encontrar aquele equilíbrio delicado entre as necessidades do indivíduo e as da comunidade. E, finalmente, promover um desenvolvimento completo, que inclua o corpo, a mente e também as emoções. E para a gente terminar, fica a reflexão. Olhando para trás, qual dessas correntes parece ter tido mais influência na educação que uma pessoa recebe? E mais importante ainda, olhando para o futuro, qual delas deveria ser o nosso guia na formação das próximas gerações?